Tudo começa quando o advogado está conversando com a Maria José e a Vitória e ele diz a elas que é muito importante elas dizer ao Alessandro que volte o quanto antes. A Vitória diz que sabe, mas que o problema é que ele não atende o celular e ele diz que é verdade, mas é porque às vezes a comunicação realmente é difícil. A Vitória, por sua vez, ela fica um pouco confusa e pergunta se ele sabe para onde foi que o Alessandro foi e ele responde que sim, que o Alessandro ligou para ele para lhe informar que ele iria na República Dominicana e disse que vai atrás de um juiz, o mesmo que realizou o casamento da Maria José com o senhor Albeniz. A Maria diz que esse juiz fugiu logo depois que todos descobriram a verdade que o casamento teria sido uma farsa e aí, por esse motivo, o Alessandro não pôde deixar de perder essa oportunidade e foi procurar ele logo depois de saber onde ele estava. O advogado responde que entende, mas que é necessário que o senhor Alessandro volte, porque os advogados do senhor Albeniz, ou melhor dizendo, do senhor Bruno Lombardo, já estão trabalhando na impugnação do testamento do senhor Antônio. A Vitória pergunta se por acaso ele sabe onde que está o Bruno e ele responde que não, e a Maria pergunta se ele sabe alguma coisa sobre o divórcio. Ele responde que sim, que falou com o juiz do caso e que a sentença será emitida no final da próxima semana, mas que seria muito melhor que o Alessandro estivesse ali para acompanhar tudo. Maria, por sua vez, começa a ficar muito aflita e pergunta o que será que aconteceu com eles. A Vitória responde que não aconteceu nada e que ela não se preocupe e que o Alessandro não está sozinho, que ele está com o Fernando e que se tivesse acontecido alguma coisa de ruim, ele já tinha avisado e que acha muito difícil ter acontecido algum problema com os dois juntos. Logo depois de tudo isso, o Fernando está conversando com o Alessandro e o Fernando, pergunta ao Alessandro o que ele acha que o Bruno veio fazer ali, se foi para subornar o juiz. O Alessandro responde que acha que o Bruno matou ele e o juiz. O Fernando diz que deveria ter denunciado ele por abuso de menor pelo que ele fez com a irmã dele. O Alessandro se lamenta e diz que, na verdade, eles deveriam ter feito muitas coisas, como, por exemplo, ter obrigado a Mercedes e o irmão dela ter denunciado o Bruno e que a Maria José e a família dela fizessem o mesmo, mas que o problema é que eles sempre sentiram compaixão. O Fernando fala que o Bruno é muito mal porque ele sempre se meteu com gente, que eles dois sempre tiveram carinho e que sabia que eles não podiam colocar ele na cadeia e que talvez o que reste para eles dois é matar o Bruno. O Alessandro se assusta, repreende o Fernando e pergunta o que é isso, porque eles dois não são assassinos, e pergunta se o Fernando alguma vez já matou alguém. O Fernando, bem tranquilo, ele fala que não, mas que em determinado momento ele seria capaz de fazer isso sim, e o Fernando ainda declara que se alguém se metesse com alguém que ele ama, alguém que ele goste, ele mataria sim, e o Fernando depois coloca o Alessandro contra a parede e pergunta se ele não faria o mesmo. O Alessandro então reflete nas palavras do Fernando e diz que se alguém atentasse contra a vida da Maria José, do filho dele, da Vitória, ou até mesmo contra a vida da Felipa ou do Ezequiel, ele mataria sim, sem nem pensar duas vezes. O Fernando diz que pois é, e que além de tudo isso é o instinto animal normal do homem, mas que o bom é que a inteligência deles é superior às normas, às leis, aí sim tudo isso controla eles. Mas que no final eles têm alma de lobos e depois eles começam a conversar uma água da molesta e o Fernando pergunta ao Alessandro se ele não já viu na televisão reportagens sobre animais como aves, répteis, crocodilos. O Alessandro responde que sim e que eles são melhores que os homens porque eles matam e lutam para defender os deles, a sua própria espécie. E o Alessandro ainda diz que a diferença deles para o homem é porque o homem mata por cobiça e ambição. Depois ele muda de assunto e diz que está muito agoniado porque a Maria José e a Vitória nesse momento podem estar pensando besteira porque elas devem achar que eles dois estão mortos. O Fernando confirma que sim e diz que a Kátia também deve estar pensando nisso e depois ele diz que foi muito bom que ele e o garoto construíram uma cabana porque lá eles podem se refugiar e que também já não aguentava mais tantos mosquitos.
Já a Vitória, nesse momento, ela está ali aflita no hospital, esperando notícias da Raquel, e o Hernan chega nesse momento e pergunta a ele como que a Raquel está, e o Hernan diz que ela está muito bem e que ela não precisa se preocupar. A Vitória pergunta sobre a criança, como que ela está, e o Hernan diz que tinha comentado que iria fazer uma ultrassom, mas que acha melhor fazer uns exames mais aprofundados. A Vitória continua aflita e pergunta por que ele quer fazer esses exames, se é porque existe algum problema. O Hernan responde que não pode afirmar nada nesse momento, mas pede para que ela não se preocupe e revela que, aliás de tudo, a Raquel está esperando uma menina, e a Vitória fica extremamente feliz por saber dessa notícia. Já o Bruno, ele liga para Kátia e diz que já chegou e que está indo para o hotel nesse momento e quer ver ela, e que ela conte tudo o que ela sabe, exatamente tudo. A Kátia diz que talvez ela não possa porque o motorista está esperando ela bem na saída, e o Bruno diz para que ela se vire porque ele precisa ver ela. A Kátia diz que tá bem, manda beijos para ele, desliga o telefone e diz a Mari que vai ali no banheiro. A Mari, por sua vez, já não aguentando mais essa menina, ela questiona que ela vai de novo no banheiro e diz que acha que ela deve estar tomando diurético demais e por isso que ela está tão magrinha. A Kátia, por sua vez, nunca fica por baixo, ela critica a Mari e diz que acha que quem deveria tomar era ela porque ela está muito cheinha e depois ela se vai. E a Mari sai na sua cola sem que ela, a Kátia, perceba nada, e ao ver a Kátia indo por outro caminho, ela volta imediatamente e faz uma ligação para o Arturo, alerta ele que a Kátia saiu pela escada e que vai sair pela saída de emergência e que ele vá até lá, siga ela e depois volte e informe a ela tudo. O Arturo diz que tudo bem, que fará isso agora mesmo, então ele segue ela e vê que ela entra em um hotel, liga para Mari e dá o local. A Mari agradece e o Arturo pergunta agora o que ele faz, se ele fica ali ou volta para a empresa para esperar por ela. A Mari diz que ele pode voltar sim para a empresa porque com certeza ela vai voltar, e depois a Mari liga para a casa do Alessandro, se identifica e o Ezequiel fica todo feliz perguntando se ela tem notícias do Alessandro, e a Mari diz que ainda não, mas que queria dar uma informação para a família, é que a senhorita Kátia saiu ali da empresa meio que escondida e que pediu para que o Arturo seguisse ela. Então a Kátia pegou um táxi, foi para uma fazenda e dá a localização exata para o Ezequiel. O Ezequiel, por sua vez, muito esperto, ele se liga logo e diz que lá quem está hospedado é o senhor Bruno, e a Mari diz que na verdade ela fica sem graça, mas que há muito tempo ela está suspeitando que a senhorita Kátia, mas nem termina de falar, e o Ezequiel diz para que ela não se preocupe, diz obrigado e desliga o telefone. Olha para Felipa todo assustado e diz que o senhor Bruno ele já voltou. O Ezequiel liga imediatamente para Vitória para lhe dar essa informação, e a Vitória, que está no hospital acompanhando a Raquel logo depois de seu acidente e que está com a Maria José e o Roberto. A Vitória atende o telefone, o Ezequiel vai direto ao ponto e diz que o Bruno já voltou e que está no mesmo hotel que ele estava hospedado da última vez. A Vitória fica meio confusa e pergunta como que ele sabe disso e quem foi que deu essa informação a ele, e o Ezequiel dá toda a informação e a cena do nada pula e vai para o Bruno, que já está conversando com o seu advogado, e a Kátia servindo ele ali, olha, como uma empregada. O advogado do Bruno diz a ele que o juiz já está esperando por ele, mas que entendeu que o irmão dele, o Alessandro, ainda não tinha voltado do exterior. O Bruno pergunta se isso é tão importante que o irmão dele esteja presente e diz que o Alessandro talvez não queira encarar os fatos. O advogado diz que talvez sim, mas que para iniciar o processo de impugnação do testamento, todos os interessados devem estar ali presentes. O Bruno diz que já falou para ele que isso era uma armação para atrasar o processo e pergunta como que isso vai ser, se eles vão esperar até que ele, o Alessandro, resolva voltar. O advogado, por sua vez, fica sem resposta e já ali na fazenda, quem chega é a Vitória e a Maria José para tirar tudo a limpo com o salafrário do Bruno. A Vitória chega, dá boa noite e já vai perguntando que acredita que o filho dela, o Bruno Albeniz, deve ter solicitado a mesma suíte.
Ele pede para dar uma olhada e diz que lamenta muito porque ali só tem registrado um tal de Bruno Lombardo. A Vitória sorri e diz que é o mesmo e que ele não venha falar ali que ainda não leu os jornais. Ele diz que sim e que é a mesma suíte, pede licença e dá voado. A Vitória diz que é obrigada, chama a Maria para ir até lá, mas antes ela pede para que a Maria, deixe ela falar logo com o Bruno e que ela mantenha a calma. A Maria diz que não sabe se vai conseguir isso e a Vitória diz que vai sim e que ela tem que conseguir. Já o Bruno, ainda conversando com o advogado, ele e o Bruno é chamado de Albeniz, ele fica revoltado e diz que já falou que o sobrenome dele é Lombardo. O advogado diz que sim, senhor, pede desculpas porque ainda não se acostumou e fala que, como ele dizia que em caso de algum herdeiro acionista não estar presente ali, ele será declarado ausente e, com um acordo com o juiz, se abre o processo de impugnação ou não. Nesse momento, alguém bate na porta e a Kátia pergunta se abre ou não, e o Bruno diz que pode abrir sim porque deve ser o serviço do hotel. A Kátia vai abrir e se desespera ao ver que a Vitória e a Maria José, ela entra e manda a Kátia sumir dali agora, e a Kátia tenta falar e a Vitória diz que só quer saber onde está o Bruno e a Kátia responde que ele está na varanda. A Vitória olha para ela, dá-lhe um grito e manda ela sair dali agora e voltar com o chofé para casa imediatamente. Então ela invade a casa, dá boa noite e já pergunta ao Bruno onde que ele estava. O Bruno diz que estava de férias em Cancún e a Vitória diz para que ele não venha mentir e a Maria José entra na jogada e diz que quer saber o que ele fez com o Alessandro. O Bruno pergunta se elas estão ficando loucas e que não sabe do que elas estão falando. A Vitória diz para o Bruno que não importa para onde ele foi e nem quer lhe perguntar por isso, mas que tudo que ela quer saber é o que aconteceu com o Alessandro e com o Fernando. O Bruno diz que não sabe onde eles estão e que nem sabe o que dizer ali. A Maria solta o grito e diz que ele é um mentiroso e que, aliás de tudo, elas têm provas ali. A Vitória fica revoltada, ela diz que no dia seguinte ela quer uma reunião na casa dela com ele, o advogado Lopes e os advogados dela, e que ele se prepare porque lá vai ser dita toda a verdade e depois ela se vai. Mais à frente, já em casa, o Bruno está questionando a mãe e diz que não acha conveniente que ela faça essa reunião com todos os advogados, mas a Vitória responde que ela acha que é necessário sim fazer. O Bruno diz que jura que não sabe nada nem do Alessandro e nem do Fernando. A Vitória fica revoltada e pergunta a quem ele quer enganar ali, porque ela falou com uma senhora agente de viagem que se chama Maia e que ela contou tudo a ela. A Vitória diz que ela, a Maia, contou que ele, o Bruno, pediu uma viagem a ela para fazer um tour e que no dia seguinte foram o Alessandro e o Fernando e que ela, a Maia, até falou o nome dele, do Bruno. A Vitória continua e diz que se for necessário ela paga até a passagem de avião para essa mulher e traz ela até ali e que todo mundo sabe que as autoridades do aeroporto devem ter os dados de todos que entram e saem do país. O Bruno fala que está bem e que o Alessandro e o Fernando sabiam dele, mas que ele e o Bruno não sabiam nada do Alessandro e nem do Fernando e que também não encontrou eles lá. A Vitória fala que concorda com ele, mas que de alguma maneira ele e o Bruno sabiam dessa viagem deles dois e desmascara o Bruno que nesse mesmo tour estava o juiz a quem ele subornou para fazer o casamento falso dele com a Maria José. A Vitória não para não e diz que ele, o Bruno, primeiramente se adiantou para localizar esse juiz e fica ali se perguntando para quê, se era para lhe dar mais dinheiro ou para matá-lo.